Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite. Te louvamos, ó Pai, porque a promessa do Senhor foi cumprida na nossa família. E nesta noite, ó Pai, nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome. E nesta noite, ó Pai, vem a melhor parte, que é a tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Esse alimento que tem nos dado vida a cada dia, a cada amanhecer, ó Pai, nós temos visto surtir efeito a vida do Senhor nas nossas vidas. Papai querido, abra o nosso entendimento espiritual, abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, tira todo o cansaço, todo o enfado, tira toda a dor, tira toda a inquietação do nosso meio. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, nada venha atrapalhar a obra que o Senhor tem na minha e na vida da tua igreja. Da mesma forma, o Senhor venha alcançar cada um que está nos ouvindo nesta noite. Que da mesma forma o Senhor venha transformá-los, como o Senhor tem transformado as nossas vidas de dentro para fora. Papai querido, eu apresento também o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, continua usando ele da forma que o Senhor quer, para nos ensinar o caminho que devemos seguir. O caminho, ó Pai, que devemos trilhar na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as suas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos sobre a palavra de Deus, para aprender um pouco mais do conhecimento espiritual, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Abram vossas Bíblias em Atos 27, Atos dos Apóstolos 27 e 21. Atos está depois de João, no 27 está quase chegando em Romanos. Atos 27 e 21. Amém? Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todas quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançaram o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco a mais adiante, tornaram-se a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cambos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos o que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças e deu na presença de todos, e partiu, começou a comer.
E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram navio, lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma escada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram de ir ao mar, largando também as armaduras do leme, e lançaram a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixando a proa, ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e aos demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo de Tarso, o maior pregador de todos os tempos, usado por Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, a qual mudou a sua vida, porque ele estava perseguindo os cristãos. Quando nós estamos perto dos cristãos, do povo de Deus, a palavra de Deus, ela sempre vai tocar no nosso coração, não importa o tempo, não importa o momento, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Paulo está passando uma dificuldade no navio, a qual Deus tinha tirado ele de uma perseguição há uns capítulos atrás, dos próprios fariseus, dos saduceus, que armaram contra Paulo. E Deus o tira daquele lugar de Jerusalém e coloca ele na cidade de Creta, uma cidade à beira-mar. A partir daquele momento, ele é julgado ali naquele lugar. E Deus mostra ao mesmo tempo para cada um de nós que Ele tem o controle de todas as coisas e está na sua mão. Por isso que quando nós andamos no caminho do Senhor, nós somos guiados por Ele. Ele não queria que aquele povo matasse Paulo de Tarso, porque ele ainda tinha uma obra na vida dele. Colocando ele numa cidade vizinha, começam a julgá-lo. E de repente Paulo fala que quer ir para ser julgado na Itália, em Roma, pelo próprio imperador. E aí eles colocam ele no navio. Nessa viagem Lucas está junto, participando, escrevendo, fazendo parte da obra de Deus. E de repente as águas começam a soprar contrário, começam a balançar aquele barco. O povo não acredita na primeira vez que Paulo fala para eles que continuasse viajando ia dar errado, que ia acontecer algo de ruim. E o que é mais interessante entre tudo é que você vê o que é um verdadeiro pregador da palavra de Deus. O barco balançando, os ventos, a tempestade. As pessoas já não tinham mais fé no coração que iam sobreviver, que iam passar daquela dificuldade. Mas Paulo continuava falando, pregando a palavra de Deus naquele momento. E a palavra foi tão poderosa que no final, porque os soldados que estavam levando pessoas presas ali junto, se uma daquelas pessoas escapasse, os soldados iam pagar com as suas próprias vidas. Por isso que no final eles tentam para matar todos os prisioneiros, inclusive a Paulo, mas um deles não quis fazer nada por causa de Paulo, porque era um homem de Deus, e ele estava prestando atenção naquilo que Paulo estava falando e aquilo estava acontecendo, porque é assim que a palavra, quando nós pregamos com a fé de verdade no nosso coração, Deus opera e as pessoas vão observando a mudança, a transformação, Deus agindo e vão querendo para elas também. Deus tinha um propósito na vida de Paulo e queria colocar ele dentro de Roma. Ele ficou 2 anos preso, e quando chegasse em Roma ele ainda ia ficar mais 2 anos preso, uma casa, pregando o evangelho, e depois que ele ia para o cárcere, e aí ia acabar toda a mordomia de Paulo.
Mas nada disso, nada dessas dificuldades fez com que Paulo parasse de pregar o Evangelho. Parece que quanto mais a coisa apertava, mais ele pregava. Quanto mais as dificuldades vinham na vida dele, mais ele pregava. Talvez porque ele olha para trás e vê que ele era um pecador, e ele se entrega de verdade a esse caminho, porque assim, quanto maior formos, quanto maior nós soubermos que nós somos pecadores, maior será o perdão, maior será a graça dentro de nós. Igual aquela palavra que está lá sobre a mulher pecadora, quando Simão, o leproso, fala para Jesus, se esse soubesse quem é essa pecadora, não estaria deixando ela ungir os seus cabelos. E Jesus vai e fala para ele, porque ele tinha sido curado de uma lepra, e fala para ele que os muitos pecados dela foram perdoados, porque também muito amou. Por isso que o Evangelho vem para os pequeninos. Em João 8,52, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra do Senhor. João 8,52. João 8,52. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que Abraão e nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fezes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e enviou, e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus Cristo, o maior de todos os pregadores nesse momento, sendo atacado pelo seu próprio povo, mas nunca desistiu de pregar o Evangelho. No determinado momento que eles tentam ferir Jesus com pedra, passa pelo meio deles. Quando eles falam de Abraão, Jesus fala que Abraão desejou aquele dia. Foi no momento que Abraão colocou Isaque, seu filho, para fazer o sacrifício. Quando Isaque olhou para Abraão e disse: estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro que será sacrificado? E Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para ti. E coloca o menino no lugar. E quando ele vai emolar o cutelo, um anjo brado, dizendo: Abraão, pare, porque sabemos que você tem medo teme a Deus, é um homem temente a Deus. E a palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E a partir daquele momento, um cordeiro aparece com os chifres enganchados em um arbusto. O Senhor providenciou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo naquele momento. Jesus Cristo passa por entre esses homens quando tentam apedrejar, mostrando que ali ainda não era o momento, que ele ia passar por muitas dificuldades, e muitos de nós, cada um de nós também, provavelmente que nós vamos passar, porque não somos diferentes. Jesus Cristo fala: eu passei por dificuldades, mas eu venci o mundo, e vocês também vencerão, porque vocês agora estão sobre a minha palavra. Basta ter essa fé no coração e continuar avançando em meio às tempestades, às dificuldades. Paulo estava passando por esse momento de dificuldade, maior dificuldade na sua vida. E ele já tinha sido apedrejado, quase à morte. E naquele momento existia um momento da vida dele que ele achou também que não ia conseguir vencer aquelas ondas. Mas aí Deus, o nosso Deus, porque o mesmo Deus que falou com Paulo naquele momento, é o mesmo Deus que nós estamos ouvindo a palavra dele aqui, porque é infinita essa palavra. A palavra não existe para o tempo pode avançar, a palavra continuará sendo a mesma, causando os mesmos efeitos, construir o nosso coração, fé, força de vontade, determinação. Talvez no momento que Paulo começasse a desanimar também no meio de todo aquele povo, 275, 76 pessoas ali,
Lucas estava junto. Talvez durante 2 semanas, 14 dias, não se via estrela, só chuva e maremoto, e o povo não estava nem comendo de medo, não sabia nem onde estava, no escuro que estava. Talvez naquele momento que Paulo falou: vá, agora nós vamos morrer mesmo. E aí o Deus, esse mesmo Deus que está aqui nesse lugar, porque a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou mais falando em meu nome, lá estou. Fala para Paulo ficar despreocupado, porque ele estava ali, porque era um propósito dele para chegar em Roma para pregar o evangelho, porque ele tinha sido escolhido por Deus para que aquilo acontecesse na vida dele. E essas coisas só vai nos fortalecer a partir do momento que nós temos intimidade e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós estamos reunidos aqui, foi porque Deus permitiu. Se algumas pessoas não vieram também, o livre-arbítrio foi porque Deus não permitiu. Se algumas pessoas vão ouvir essa palavra através das redes sociais, é porque Deus vai permitir, talvez vai curar pessoas, porque tudo depende dele, não de mim, nem de nós. O que nós fazemos é aprender com a palavra, crescer espiritualmente no entendimento e ser usado pelo Senhor. Paulo havia passado por vários momentos da vida dele. Provavelmente quando ele estava naquele bar, que as pessoas falam: quem que é esse Paulo que nós estamos levando preso? É aquele que pegava o lenço do suor dele para curar as pessoas. Não é verdade, porque ele está pregando Jesus aqui nesse lugar. Então ele é usado mesmo, mas porque ele está assim? Está inocente, mas Deus sabe todas as coisas, e o propósito de Deus é que ele vá para Roma. É o nosso propósito aqui hoje, crescer como uma árvore plantada a ribeiro. Jesus Cristo não foi entregue lá na frente por Judas Iscariote. Aqui ele passa no meio de todas aquelas pessoas querendo apedrejá-lo, e elas não conseguem nem vê-lo passando, porque ainda não era o momento. Em Atos 12:11, a palavra de Deus fala assim, Atos 12:11, Atos 12. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos a orar. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava assim que era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhes que o Senhor tirara da prisão, e disse anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Tiago tinha sido, irmão de João, tinha sido morto. Pedro tinha ficado preso. E eles não o mataram porque no outro dia começava-se as festas dos pães asmos e durava 7 dias. E durante 7 dias ele ficou preso ao lado de 2 soldados e mais 2 soldados na porta. Aos olhos humanos ele nunca sairia daquele lugar, mas a palavra de Deus fala que uma igreja orava incessantemente, o poder da oração. Continuava orando, talvez não acreditando, porque Tiago já tinha morrido, e talvez no coração eles tivessem, alguns deles provavelmente pensaram: Pedro também vai acabar se perecendo. Mas eles continuavam orando, durante 7 dias, orando sem parar. João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, estava ali, aprendendo, crescendo, vendo o milagre acontecer na sua frente, na sua vida, fazendo parte desse momento único. O poder de Deus sendo usado através da oração das pessoas, mostrando que não existe limites para Deus, não importa onde você estiver. Se você clamar de verdade, com o seu coração aberto, o Senhor ouve e o Senhor faz milagres. Era o propósito de Tiago, já tinha terminado o seu ministério, ele já tinha cumprido com aquilo que tinha que acontecer. Mas Pedro não, Pedro ainda ia caminhar um pouco mais. E Pedro ali, preso naquele momento, a palavra de Deus fala que Pedro estava dormindo,
quando o anjo o cutucou do lado. E era o último dia, já era o 7º dia, já estavam acabando as festas dos asmos, e naquele momento eles iam tirar para o matar. Mas através da fé desse povo reunido na igreja, orando sem parar, o milagre aconteceu na vida dele, e o anjo tira daquelas cadeias. Os soldados não conseguem ver nada que estava acontecendo, porque você só vai enxergar aquilo que Deus faz na sua vida se você tiver visão espiritual, se Deus abrir a visão e mostrar para você, porque se não mostrar, você não consegue ver. Por isso aqueles soldados não viram Pedro saindo pela porta da frente. A partir desse momento, a fé desse povo cresce cada vez mais, porque o milagre aconteceu diante deles. Pois eles nem acreditaram quando a menina disse que Pedro estava batendo a porta. E quando eles abrem a porta, se assustam, porque não estavam esperando a reação, não estavam esperando que a oração fizesse esse grande efeito, que a oração fizesse com que aquelas cadeias fossem quebradas. O poder da oração. Você acha que Paulo não orou quando aqui estava chovendo, quando estava ventando? Quando o navio estava balançando de um lado para o outro? Por que você acha que Deus falou com ele? Fica tranquilo, porque você vai para Roma. O navio vai se espedaçar, mas não vai morrer nenhum dos que estão contigo, por causa da sua oração, por causa de você. A mesma coisa acontece aqui na vida de Pedro. Pedro segue o seu caminho. O povo, a fé continua crescendo dentro do coração de cada um deles. Aqueles soldados que tinham permitido não, aqueles soldados que estavam presos com Pedro, e aqueles 2 que estavam do lado de fora, não conseguiram explicar o que tinha acontecido, como Pedro tinha escapado. E por causa do escape de Pedro, eles foram degolados, foram mortos. E por aí você vê o tanto que aqueles soldados que estavam no barco com Paulo estavam correndo o risco de algum daqueles presos escaparem e eles também serem mortos. Porque se um daqueles presos que estavam dentro do barco fugisse, eles morreriam. Mas por causa da fé de Paulo, por causa da palavra de Deus, eles preferiram ficar do lado da palavra, do lado de Paulo, do que do lado de Roma. E isso é converter o coração de cada um de nós. Em Jeremias 17, a palavra de Deus fala assim, Jeremias 17. Jeremias 17. (17, 5, 11). A palavra de Deus fala assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta os ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e o seu fim se fará um insensato. Jeremias foi um profeta de Deus, foi reconhecido depois que o povo já estava no cativeiro. Apanhou, foi castigado. Teve medo no começo de levar o evangelho, mas Deus falou: estou contigo, não importa quantas vezes você cair, você levantará. Jeremias, assim como Paulo, também foi castigado por causa da palavra, por causa do evangelho. Mas assim como ele, não desistiu em momento nenhum. Continuou avançando, mostrando que o povo, aquela nação, estava no caminho errado, que não estava obedecendo a palavra, que Deus estava usando ele para ver se eles voltavam ao caminho do Senhor. E mesmo assim aquele povo não continuava não ouvindo a voz de Deus através
de Jeremias. Mas Jeremias não desistiu. Foi até o final da sua caminhada. O povo foi cativo, foi para a Babilônia. O outro povo foi cativo pelo povo da Síria. Mas não por falta de aviso de Deus, que usou Jeremias pregando o evangelho, não importando com as prisões que ele teve, ou com os castigos que ele levou. Porque tudo que nós fazemos para Deus, Deus sempre nos dará muito mais nas nossas vidas. Não importa as dificuldades que nós passarmos para que esse evangelho continue avançando. Lembra que Deus deu a promessa da vida eterna para cada um de nós, e só aí já nos basta para nós continuarmos caminhando. Mas além disso, a palavra de Deus fala que você vai comer o que tem de melhor aqui nessa terra. E a promessa de Deus, quando a palavra de Deus é dada, essa palavra não volta atrás e não volta vazia mais. E ela sempre nos fortalece para que a gente fique igual a esses grandes homens que andaram com o Senhor. Em Mateus 8, 23, a palavra de Deus fala assim, Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto por ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se a uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A palavra de Deus aqui fala que Jesus estava no barco dormindo, cansado, porque ele tinha abrido mão de ser Deus para ser homem como nós, passar por dificuldades, por necessidades. E num determinado momento começa uma ventania, as ondas começam a passar por cima do barco. Os seus discípulos começam a ficar com medo, mas eles fazem aquilo que nós devemos fazer, nós crentes na palavra de Deus, chegar até o mestre e falar com ele. Porque todas as vezes que nós chegarmos próximos do Senhor Jesus, ele sempre vai ouvir e ele sempre vai falar com cada um de nós. Não importa a tempestade que o barco passar, não importa o ventania, não importa as tribulações que você passar na sua vida, o Senhor vai estar sempre contigo. Mas para que isso venha acontecer, você tem que pedir ajuda para ele, falar de coração aberto para que o Senhor venha operar na sua e na minha vida e começar a trilhar os nossos caminhos, assim como ele faz aqui nesse lugar. Quando nós viemos aqui, nós viemos em primeiro lugar agradecer pela semana, agradecer por tudo que ele já tem feito nas nossas vidas e pedir proteção para que ele continue protegendo no dia a dia das ciladas do inimigo, porque sempre vai haver dificuldade. Vai haver dificuldade, pode haver ciladas na rodovia, pode haver ciladas no trabalho. O inimigo, ele nunca descansa. Ele está sempre como um leão bramando para que possa matar e destruir. Mas lembra que Jesus Cristo está sempre do nosso lado, nos protegendo. O barco pode quebrar assim como o barco de Paulo, onde Paulo estava. Mas ninguém vai perecer, porque o Senhor já deu a palavra aqui nesse lugar. Não importa a tempestade bater no barco, quebrá-lo todo, o povo vai estar junto com Deus quando essa tempestade passar. Em Deuteronômio 34:1, nós já estamos terminando, Deuteronômio 34:1, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio, lá no começo, 34:1. Deuteronômio 34. Do 1 a 10. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, de Manassés, e da terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor,
Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente te darei, mostro-te, para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Esse grande homem que andou com Deus no deserto durante 40 anos, já estava com 80 e tantos anos na vida, que viu milagres, que viu a glória de Deus, que viu a face do Senhor. Esse homem que representa as leis, aprendeu na humildade caminhar no deserto, aprendeu a respeitar a palavra, a respeitar a Deus, aprendeu que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, e basta que nós façamos aquilo que esses grandes homens fizeram. Aprendeu que o que tem verdadeiro valor está diante da palavra de Deus, quando Ele cuida do seu povo, quando Ele faz milagres. Transformou o coração de um Moisés, corrompido pelo Egito, pelas concupiscências, pelas soberbas. Transformou a vida dele no deserto, assim Ele faz também nas nossas. Humildade. Tornou Moisés um homem humilde, um homem temente a Deus. Falou com ele na sarça ardente, deu para ele um objetivo: libertar aquele povo da terra do Egito. Foi junto, fez milagres naquele lugar que até os dias de hoje é falado, em todo mundo conhece, até mesmo as pessoas que não conhecem Deus. Aqui Moisés termina o seu ministério gloriosamente, né? Um ministério grandioso, um ministério de glória, um ministério que andou com Deus e que fez a vontade do Senhor. E Deus, nesse momento, mostra para ele a terra, porque ele não ia entrar. E a palavra de Deus fala lá em Judas, perto de Apocalipse, que até o diabo contentou o corpo de Moisés, mas o Senhor não permitiu, porque Moisés andou de verdade. Quem anda de verdade com Deus vai para a vida eterna. E para terminar, em 2 Timóteo, a palavra de Deus fala assim: olha o que acontece com Paulo depois de toda essa caminhada. Um grande homem de Deus, que também fez a vontade, cometeu erros, mas aprendeu com esses erros através da palavra do Senhor, e o Senhor o perdoou, e mostrou o caminho verdadeiro a qual ele andou até o final. Em 2 Timóteo 4, a palavra de Deus fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, que somos nós. Esse Paulo, que antes chamava Saulo, que perseguia e depois passou a ser perseguido, que aprendeu o verdadeiro valor que é essa palavra, e isso nós aprendemos também, porque nos reunimos para isso, que não existe nada que você faça que você vai conseguir pagar aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Se entregou na cruz para os nossos pecados. Esse Paulo soube o valor. Por isso, em meio àquela tempestade, ele continuava no barco pregando o Evangelho. E por causa daquela pregação do Evangelho naquele barco, durante 14 dias, a naufragar, Paulo continuava incessantemente, até que Deus falou com ele e disse: fica tranquilo, porque nenhum desses que estão aí vão perecer. E os soldados que estavam cuidando dos presos começaram a perceber de verdade que Paulo era um homem de Deus, e por isso não matou todos aqueles presos que estavam lá, preferindo que eles poderiam até fugir
e que eles pudessem ser mortos por causa da fuga deles, mas preferiram acreditar no Evangelho, acreditar em Paulo, acreditar no Deus que Paulo servia, sabendo que esse Deus tem poder, e por isso reuniu todos os 276 que chegaram à praia sãos e salvos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essa palavra venha ficar também dentro do nosso coração, para nós continuarmos sempre combatendo o bom combate, para que a coroa da justiça esteja sempre guardada para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo e nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Que Deus venha nos proteger, que Deus venha nos guardar, né, irmão? Que Deus venha capacitar nós a cada dia, e que Deus leve nós para nossas casas com segurança, e que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.